Então vamos começar, né, gente? Então estamos entrando agora definitivamente com o Vamos falando para vocês várias vezes, né? Eu meio que já vim preparando vocês psicologicamente para entrar nesse assunto, né? Que é o assunto sobre a ditadura militar no Brasil, né? Que eu, particularmente, como professor de história, eu acho que é o assunto, na minha visão, claro, na minha humilde visão, o assunto mais relevante que tem para você estudar sobre o Brasil, né? Se tivesse que ter apenas um assunto para você estudar o Brasil, assim, escolha um assunto para me estudar, ditadura militar, tá, gente? Porque é um assunto, cara, como eu falei para vocês, vai ter muitos equívocos, vai ter muitos interpretações erradas, muita gente falando sem base nenhuma histórica, certo? Exatamente, né, Vitória? Justamente por isso, né? Tem seres humanos por aí que dizem que nem existiu, né? Como eu falei para vocês, hoje em dia está na moda se ressignificar as coisas, né? Você tentar pegar algo que já está pré-estabelecido e você tentar mudar, né? Um exemplo disso é aquela professora lá que não sei se vocês viram a professora lá que defende a ideia de gênero, né? Acabar com ele, botar ele, né? Ela botar ele, bicho, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser imbecil, mas até certo ponto, né? Mas existe aí esses caras como gente, estão lembrando do assunto da Segunda Guerra Mundial que eu falei para vocês, né? Aquela galera que disse que o Holocausto não aconteceu, né? Então assim, como eu falei para vocês, tem aqueles que dizem que não aconteceu e tem aqueles que tentam ressignificar as coisas, né? Como eu já falei várias vezes para vocês, desde quando a gente estudou tenentismo, lá no começo do Brasil República, na primeira República Brasileira, né, o tenentismo, que eu venho falando para vocês isso, que os militares eles vieram ali por trás dos panos, ganhando força, né? Por trás dos panos ali e tal, desde a queda do Segundo Reinado. Estão lembrados, gente, que quem deu o golpe do 15 de novembro, né, de 1889 foi o Deodoro da Fonseca, que era um militar, né? Então, desde aquele momento ali que os militares vêm agindo no Brasil, né? Mas eles só precisavam de um momento, de um ápice, e foi esse momento aqui, tá, gente? E o que é essa ressignificação que as pessoas dão? Já falei várias vezes para vocês. Ao invés de usar o termo ditadura, que é o correto para esse contexto, o que é que eles usam, gente? Governo militar, regime militar, entende? Um estado militar, período militar, mas parece que há uma força para tirar do mapa, para sumir com a palavra ditadura. Entende? Então, assim, como eu falei para vocês, gente, desde o começo do ano, né, desde o começo do ano que eu venho preparando vocês para esse momento, e assim, é um assunto extremamente importante para todo mundo, né, que estuda história, principalmente história do Brasil. Para que não saia, né, como a Vitória comentou muito bem comentada, nós temos aí governantes, líderes do Brasil que dizem que a ditadura não aconteceu, né? Bom, dada essa introdução, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então vamos observar aqui o contexto da década de 60, tá? Como eu já venho falando para vocês na aula passada, né? Nós temos aqui o contexto colapso do populismo, né? Gente, relembrem que o populismo foi aquele período bem conturbado, né? Bem instável, começando logo após o final da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, né? Em 45. Lembrando que ao mesmo tempo em 45 que termina a Segunda Guerra Mundial, também termina o Estado Novo, né? Ou seja, termina a Era Vargas, certo? E aí começou-se um novo período, né, chamado de populismo, no Brasil, no caso, e do contexto mundial, Guerra Fria. Tá? Bom, sabendo disso, nós vimos que a política brasileira, logo após a Era Vargas, foi bem instável. Nós temos ali o governo Dutra, alinhado aos Estados Unidos, governo Vargas, segundo o governo Vargas, alinhado à economia interna, né, um governo estadista, um governo de Estado, JK, alinhado aos Estados Unidos, Jânio Quadros, doido de pedra, né? Foi um cara que não tem como você definir se ele é de direita ou de esquerda, ele é um cara simplesmente maluco, né? Porque o cara estava dentro do ápice da Guerra Fria, do ápice da perseguição, do conflito entre capitalismo e comunismo, e ali você observa o cara, né, pega o Cruzeiro do Sul, que é a medalha mais importante brasileira, e dá para o líder comunista. Né? Dentro de um país que tinha uma força militar muito grande, que é o Brasil. Entende? Então, assim, então você nota que há uma instabilidade muito grande.
né? Por isso, olha o que tem aqui no slide, gente, aqui, incompatibilidade entre crescimento estável do capitalismo e a necessidade de uma permanente mobilização das massas em torno do líder populista. Ou seja, vai haver sempre aquela contradição, né? Aquele paradoxo, né? Entre economia e povo, entende? Por isso que o sistema populista começou a colapsar, né? Principalmente a partir do Jânio Quadros, do maluco lá, né? Da vassourinha. Então, quais foram as razões que levaram ao golpe? Tá? Gente, esse termozinho aqui, razões, você poderia, quem sabe, substituí-lo pela palavra desculpas ou justificativas. Tá, gente? Vocês podem trocar facilmente a palavra razões pela palavra desculpa ou justificativa. Ou seja, quais foram as justificativas que os militares deram para tomar o Brasil? Para dar esse golpe de Estado, mais um golpe. Entende? Qual foi a desculpa? Qual foi a justificativa que eles utilizaram? Tá? Então, facilmente você pode substituir essa palavra razões por justificativa ou por desculpas. Então, vamos lá. Primeiro delas, aqui. Nós temos aí, na primeira delas, nós temos aí crise econômica. Vocês sabem muito bem que desde a época lá do Eurico Dutra, né, do Gaspar Dutra, né, quando ele criou o chamado Plano SALT, né, saúde, alimentação, transporte, né, a gente viu que ele começou a abrir a economia brasileira para a economia norte-americana, né, de uma maneira exagerada. O JK construiu de um a tudo, né? E vocês viram lá, gente, o governo do JK como é que foi marcado? Uma economia lá no teto de dívida externa, né? Então, o primeiro ponto aqui que você tem que lembrar, crise econômica. Segundo ponto, radicalização ideológica. Galera, foi nessa época que estava rolando a chamada doutrina Truman, lá nos Estados Unidos, tá? Onde o camarada lá, aliás, doutrina Truman não, perdão, o macartismo, tá? Onde o Joseph McCarthy, né, que era um político lá americano, que estava fazendo uma verdadeira caça aos comunistas. Estão lembrados, gente, que eu falei para vocês sobre isso? Inclusive, que se criou até aquela moda de que comunista comia criancinha, né? Aí eles pegaram, contaram a história do Evlenko, né, que era o famoso monstro de Rostov, né, que era um comunista que literalmente, né, torturava crianças, matava, né, comia a carne delas, né? E eles pegaram, né, esse único exemplo, né, para dizer assim, ó, tá vendo o que comunista faz? Entende, gente? Então, assim, foi um período, cara, de radicalização ideológica muito grande. E no caso, como o Brasil faz parte do Ocidente, né, altamente influenciado pelos Estados Unidos, né, capitalista, então, o que houve nesse período aqui é o que eu gosto de chamar de demonização do comunismo. Tá? É um termo que eu costumo falar, tá? Você não vai encontrar esse termo em livro, não, tá? É o que eu costumo falar. Foi uma demonização do comunismo. Certo? Próximo ponto. Desaceleração industrial. Lembre-se que o JK trouxe indústria pesada para o Brasil, né? Então essas indústrias começaram a fraquejar. Avanço das lutas operárias. Tá? Avanço das lutas operárias. Então, alguns operários aí, alguns trabalhadores operários começaram a fazer algumas greves. Movimentos estudantis foi o grande auge da UNE, tá? União Nacional Estudantil, para quem não sabe, tá? União Nacional Estudantil, né? Então é o movimento geral dos estudantes brasileiros, né? das universidades brasileiras, né? Que é a UNE. Lutas camponesas, tá? Chamadas ligas camponesas. E aí, gente, lembra do que eu falei para vocês do João Goulart, que a galera começou a acusar ele de comunista? Estão lembrados disso, né? Começaram a acusar ele de comunista, sendo que ele nem era de direita e nem era de esquerda. É o que hoje em dia nós poderíamos chamar de centro. Ele era um político de centro. Tá? E por que ele foi acusado de ser comunista? Relembrem aqui, gente. Aqui, vamos lá, relembrar aqui. Primeiro, devido às chamadas. Primeiro, reforma agrária. Galera, vamos lá. Alguém sabe me dizer aqui o que é uma reforma agrária? O que é que vocês entendem quando vocês escutam a palavra reforma agrária? Agora, eu queria muito que vocês falassem mesmo, gente, porque essa palavrinha reforma agrária, até hoje, ela é muito utilizada,
tá? Vocês veem facilmente ela aí em jornal e tudo mais. E até hoje tem muito político que engana as pessoas dizendo que vai fazer uma reforma agrária, tá? O que vocês acham que é uma reforma agrária? Eu acho que é um conjunto de leis que envolve mais as fazendas e as terras de cultivo. Certo. Quem mais pode falar, gente? É o que é reforma agrária. Lembrando que o momento de você falar é agora, tá? Para você tirar a sua dúvida. Reforma na agricultura, alguma coisa assim. Distribuição de terra ou algo assim? Não, né? Deixa eu ver. A Maíla colocou. Gente, olha só. Não vou nem ler aqui o comentário da Maíla. Gente, olha só. Pessoal, tem um pouco a ver com o que vocês falaram, mas o que mais se aproximou do que realmente significa reforma agrária é exatamente, ó, a Heloísa comentou ali. Né? A Heloísa comentou ali. Distribuir Tem a ver terras. com o que a Heloísa comentou e com o que o Carlinhos falou. Gente, vamos lá, preste atenção agora, para você entender de uma vez por todas o que é reforma agrária, para quando vocês verem algum político, e até porque, gente, estamos entrando aí na época da política, né? Já foram pro centro de Arapiraca? Já tá lá uma galerinha lá, ó, com as bandeirinhas, né? Balançando lá com o nome dos candidatos, né? Então, preste atenção, tá? Se oriente na vida, que nós estamos entrando em fase de eleição de novo. Gente, resumidamente, reforma agrária tem a ver com o que a Heloísa e com o que o Carlinhos falou, gente. Seria uma distribuição igualitária de terras. Preste atenção. Nós sabemos que o Brasil existem milhares e milhares e milhares e milhares de hectares de terras mortas. O que é uma terra morta? Não significa que é uma terra que não serve para plantação. Preste atenção. Uma terra morta, gente, é uma terra sem uso. É uma terra abandonada. Certo? Gente, vocês já foram para Penedo? Alguém aqui? Eu acho que a maioria que já foi, né? Já viajou a Penedo. Eu acho que já Vocês foi. notaram que daqui de Arapiraca para Penedo, você passa por muitas regiões. Vocês passam por muitas regiões que tem canavial. Não é? Não tem muito canavial daqui para Penedo. Vocês notaram também que sempre que acaba o canavial tem um monte de terra que é só mato. Perceberam? Só mato, árvore, serra, né? Ou seja, pode falar, Lucas. Você levantou a mão aí, foi para falar ou foi sem querer? Pode ligar o áudio para falar, tá? Fica mais fácil. Viu, gente? Resumidamente, cara, se você... Aqui é só um exemplo, tá? Só pra vocês terem uma ideia na prática do que eu tô falando. Pra vocês verem que eu não tô inventando aqui. Na prática. Se você vai daqui para Penedo, ou se você vai daqui para Maceió, tá? Você vai observar uma coisa clara. No lugar que não tem cana, é terra morta. Puxe pela memória, gente. Puxe pela memória. Aí. No lugar que não tem cana, é terra morta. É só mato, ou tem uma cerca para dizer que, ou seja, ali pertence a alguém. Mas não tem uma plantação, não tem uma casa, não tem nada plantado. É só a terra abandonada. Não é assim que acontece? Gente, a reforma agrária, presta atenção, a reforma agrária. Tem muita gente que é contra a reforma agrária, inclusive, principalmente os ricos, donos de terras, porque dizem assim: ah, mas a terra é minha, então eu tenho o direito de não fazer nada com ela. Ah, ninguém tem o direito de tomar a minha terra. Gente, mas é uma terra que já está há décadas morta, sem nada. E sabe qual é a ideia da reforma agrária? Era você pegar essas terras mortas e não era dar para alguém. Era vender. Mas não. Até porque um pobre não tem condição de comprar uma terra. Mas era apenas você ceder aquela terra para que alguém possa plantar. Imagine, gente, vamos dar um exemplo casual aqui para que vocês entendam o que eu estou falando, do que é a reforma agrária. Imagina que a nossa querida amiga Vitória do meu coração, a Vitória, ela é uma grande proprietária de terra, tá? Ela é uma fazendeira. Só que imagine que as terras que pertencem à Vitória são 10 lotes de terra. Mas a Vitória só planta em um lote. Tem 9 lotes morrendo. Tudo bem até aqui, né? Pegaram o bonde comigo, né? Até aqui? Vitória tem uma fazenda com 10 hectares de terra. Sendo que 9 hectares é terra morta. E só apenas 1 hectare que está sendo plantado. E aí, qual a ideia da reforma agrária? O governo entraria em um acordo com a Vitória
Para quê? Não é que a Vitória vai dar a terra dela, mas a Vitória vai ceder a terra dela para que pessoas que não têm onde morar, o famoso, gente, famoso sem terra, já ouviram falar no MST? Movimento Sem Terra. Sim, eu já ouvi falar. Pegaram agora o bonde? Pegaram, gente, o bonde comigo aqui? Pegaram, né? O governo entra em um acordo com Vitória para pegar esses 9 hectares, claro, com a permissão da Vitória, 9 hectares, 8, 7, seja lá quanto for, quantos a Vitória permitir, pegar esses hectares de terra morta, ceder para os sem terra, para essas pessoas, não é dar a terra. A terra não irá pertencer àquela pessoa. Será apenas cedida para que aquela pessoa plante. Gente, diga se não faz sentido. Qual é a vantagem de ceder a terra para alguém plantar? A terra da Vitória não seria mais uma terra morta. Boa parte da plantação e da colheita do que for feito nos hectares de terra da Vitória vai ficar para ela. Automaticamente ela tem mais produtos, ela vai ter mais venda, ela vai ter mais dinheiro, automaticamente ela está dando oportunidade de vida para uma pessoa que ia morrer de fome sem terra, de criar a sua família, de subsistência. Agora me diga aí, gente, qual a desvantagem disso? Nenhuma. Mas é aquela questão. Tu acha que algum fazendeiro, algum proprietário de terra permite isso? O que é que vocês acham? Acho que não. Pode trocar o acho por tenho certeza, Abraão. Gente, a reforma agrária é só isso. É você pegar terras mortas e dar para quem não tem nada. E não é dar, é ceder para aquela pessoa. Para que aquela pessoa não morra de fome. Para que aquela terra passe a ser uma terra viva, uma terra onde você possa produzir. E automaticamente, se é uma terra viva, uma terra que tem produção, você dinamiza o comércio. Porque você tem mais produtos à venda. E automaticamente, se tem mais produtos à venda, você tem mais dinheiro. Tá entendendo, pessoal, o que é reforma agrária? Deu para entender, pessoal, aqui? Se não entendeu, pelo amor de Jeová, liga esse negócio aí. Liga esse microfone para falar. Então, gente, reforma agrária é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Reforma tributária significa uma reforma na economia. Ou seja, o Django, né, o João Goulart, tentou também fazer uma reforma na economia, dar mais crédito. Olha só, reforma bancária. Dar mais crédito às pessoas que não tinham. Fazer uma reforma universitária, ou seja, dar mais oportunidade para pessoas pobres entrarem na universidade. Gente, em plena década de 60, sabe quem era que entrava em faculdade? Ricos, burgueses. Ou seja, 90% da população brasileira não entraria em faculdade. Isso é ruim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus amores. Tem alguma coisa ruim nesses planos do Django? Tinha não. Se você observar bem, se você notar bem, gente, todos os planos que ele fez foi para beneficiar o povo. Tem algum mal nisso aqui? Não. Mas só por causa disso, agora que vem a parte revoltante, sabe? Só por causa disso, os militares acusaram o Django de comunista. Acusaram o Django de querer entregar o Brasil para os comunistas. Acusaram o Django de estar confabulando com partidos comunistas para dominar o Brasil. E por isso que vai haver o golpe de Estado. Entende? Por isso que você vai observar aqui, né? Você vai observar no dia 1º de abril de 1964, né, a ditadura instalada no país fazia parte de um contexto mais amplo, no caso da Guerra Fria, tá? Que se estendia para toda a América Latina. É o chamado ciclo militar. Gente, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Se você for estudar a América Latina, sabe, América Central e América do Sul, entre os anos de 1950 e 1980, mano, você vai ver que a ditadura não foi só no Brasil, não, meu irmão. Eu acho que já falei para vocês isso, né, cara? A ditadura na Argentina foi terrível. Inclusive, infelizmente, nós não estamos na sala, porque vocês iriam fazer um seminário, né? Geralmente, todos os anos eu faço isso, para que vocês pesquisem a ditadura no Chile, a ditadura na Argentina, a ditadura no Uruguai,
para que a gente possa ver, gente, para que vocês possam ver, galera, que a ditadura no Brasil não foi um fato isolado e único e específico, né? Até dá, Vitória, mas é meio complicado, sabe? Pela questão do tempo de aula. Entendeu? Isso vai afetar bastante. Mas que a gente possa pensar, tá? A gente possa pensar. Depois que a gente terminar a ditadura no Brasil, a gente pode pensar nessa possibilidade. Bom, gente, então, assim, esse ciclo militar, é o que eu estou falando para vocês, pessoal, não foi um fato pontual, sabe? Não foi um fato pontual, específico, só no Brasil. Foi um fato que aconteceu em toda a América Latina, chamado ciclo militar, e que esse fato que aconteceu, esse ciclo militar, está dentro de um contexto maior, que é a Guerra Fria. Tá, gente? Então, por hoje eu quero parar com vocês por aqui, tá? Eu quero parar com vocês por aqui nesse ponto. Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar com a nossa introdução, né, a partir do modelo político brasileiro. Então, nós vamos observar aqui, gente, quais eram as características iniciais, tá? Ou seja, esse slide aqui, eu vou até adiantar um pouquinho aqui, amanhã que eu vou passo a passo, mas aqui é só para vocês terem um panorama, tá? Para vocês terem aqui um panorama de que essas características aqui, que nós temos nesse slide aqui, vai servir para os 5 governos militares, tá? Até porque, ao todo, pessoal, foram 5 governos militares. O primeiro foi o do Castelo Branco, o segundo foi o do Costa e Silva, o terceiro foi o do Médici, o quarto foi o do Geisel e o quinto foi o do Figueiredo, tá? Foram 5 governos militares que houveram até 85, que é quando oficialmente termina ali a ditadura. Por isso, gente, o nome daquele documentário que eu falei para vocês, que é extremamente importante que vocês assistam, no caso, os que não assistiram, tá? O dia que durou 21 anos. Isso aqui é para vocês entenderem, gente, que esse golpe aqui, ó, tá? Esse golpezinho aqui do 1º de abril, tá, de 64, não foi do nada, não foi do dia para a noite. Isso foi arquitetado, isso foi planejado. Por isso que eu pedi para vocês assistirem um documentário. Porque lá naquele documentário, o dia que durou 21 anos, é mostrado detalhadamente, com áudio, com foto, com vídeo, toda a maracutaia, todo o esqueminha dos militares brasileiros com os norte-americanos, né, para poder instaurar, né, essa ditadura aqui no Brasil. Beleza, meus amores? Então a gente vai encerrar por aqui por hoje. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai trabalhar com esse slide aqui, certo? E lembrando, na próxima semana, nós já vamos fazer o debatezinho sobre o documentário, tá? E principalmente sobre o livro Brasil Nunca Mais. Certo?